E vamos falar sobre contas públicas. Nós estamos na linha com o Bruno Lavieri, que é economista da 4D Consultoria. Bruno, boa tarde. Boa tarde. Bruno, foram divulgados aí os números das contas públicas do setor público consolidado e houve um déficit de 21 bilhões e 260 milhões de reais no mês de setembro. Houve uma diminuição em relação a setembro do ano passado, importante, mas de janeiro a setembro esse rombo chega a 82 bilhões e 110 milhões de reais, né, também em queda, né, em relação ao mesmo período do ano passado, mas continua um rombo muito pesado das contas e se considerarmos o pagamento de juros, esse valor sobe muito e houve recorde de aumento da dívida pública. Eu queria a sua avaliação, o que a gente pode esperar em termos de evolução das contas públicas. Há pouco nós estávamos conferindo as informações de Brasília, o governo ainda deve apresentar novas medidas para tentar garantir uma situação um pouco melhor para o ano que vem, viabilizar o cumprimento de meta. O que a população pode esperar disso? Bom, Denise, você falou da evolução, né, da situação das contas públicas e a gente ainda não vê isso acontecendo no sentido literal. As contas públicas de fato estão numa situação extremamente desconfortável. Já há 3 anos, né, a gente já passou do momento de aprofundamento desse déficit e agora você tem a acomodação num patamar muito ruim, né? Enfim, existe uma explicação para isso, né, que é o fato de a atividade econômica está muito enfraquecida, isso não leva à arrecadação de impostos e com isso você tem um mau resultado corrente. Mas houve uma melhoria de arrecadação, não é, Bruno? Por enquanto muito discreta e ligada a eventos atípicos, né? A gente teve refis, um pouco de repatriação, tem um pouco de concessões também, que são fatores que não se repetem no tempo. E aumento de imposto, né? Já teve PIS/COFINS mais alto também, né? Exato. Então, mesmo com esses fatores atípicos, a melhora em relação ao ano passado é muito pequena, né? Então, isso evidencia que o esforço, de fato, deste governo, por enquanto, está muito fraco. E cumprir a meta não significa grande coisa, né? Porque uma meta é um rombo de 159 bilhões, né? E que foi revisto, né? A meta inicial era um resultado não tão ruim, né? Igualmente ruim, mas não tão profundo. E mesmo com esse ajuste de meta, o governo ainda corre o sério risco de não conseguir cumprir no final do ano. E aí ele tem que vir com outras medidas que assegurem receita adicional em 2018. Mais receita adicional, enfim, novos aumentos de alíquota, eventualmente ele pode vir também com novas medidas atípicas, né? E tem outras concessões para ocorrer em 2018, né? Em menor quantidade, mas ele, enfim, pode lançar mão aí de restos a pagar e toda a contabilidade problemática que a gente já viu no passado recente. Ele pode lançar mão disso para, numa emergência, declarar pelo menos o cumprimento de meta. Agora, Bruno, continua aquela história, né? O governo prioriza a reforma da Previdência, a sociedade não entende, diante de todos esses desmandos que a gente vê com o dinheiro público, essa necessidade de um aperto em cima dos trabalhadores do ponto de vista de perspectiva de aposentadoria. Justamente porque boa parte desse ajuste está sinalizado para ser em cima dos trabalhadores, né? A gente sabe que, em termos de funcionários públicos, esse ajuste, por enquanto, está sendo muito mais suave, né? E o governo, quando sinaliza aumentar a tributação, né, de certa forma, sobre os funcionários públicos, hoje, se eu não me engano, ela está em 11%, foi aventado aumentar para 14%, já existe uma enorme reclamação numa classe que tem muito peso, né, junto ao ambiente político, né? Então, enfim, a parte da reclamação, eu imagino, né, seja em relação a esse aperto desigual entre as classes. O governo, além dessa questão que você colocou da contribuição, também deve adiar o reajuste do funcionalismo. Sim, esse reajuste tem que ser adiado. Acho que com o reajuste acontecendo este ano ou no próximo, as contas ficariam praticamente impagáveis na situação atual. Então, não existe outra solução a não ser adiar essas questões. Todos esses gastos rígidos, né, fixos, são justamente os causadores do problema atual, né? Se comprometeu muito com despesas rígidas, e enquanto as receitas são extremamente flexíveis. Agora, você vê condição de alguma aprovação de alguma coisa mais relevante em relação à reforma da Previdência que possa melhorar? Porque, olhando aí a composição das contas, o rombo da Previdência tem um peso relevante, né? Por mais que haja necessidade de ajustes em outras áreas, tem essa questão.
O problema da Previdência é que ele é um rombo crescente, né? Além de ter um rombo enorme hoje, ele é crescente no tempo. Não existe um ajuste natural, né? A população continua crescendo e envelhecendo, então isso só faz aumentar esse déficit. Então, o que o governo precisa fazer urgentemente é uma reforma profunda, eventualmente até mais profunda do que está colocada, sem a qual não vai conseguir cumprir o teto de gastos nos próximos anos, né? Então, enfim, é uma questão para início de conversa, precisa ser feito logo. Bom, para resumir, o governo está devendo muita coisa em termos de ajuste das contas, é isso? Exatamente, né? Por mais que a equipe econômica tenha aí uma boa leitura da situação e do que precisa ser feito, a parte política, né, a perna política desse governo tem jogado contra, né? Cada nova denúncia do Temer, a gente vê aí notícias de 15, 20 bilhões em emendas para parlamentares, enfim, cada nova denúncia é realmente um novo buraco para tentar se cobrir nos próximos anos. Nós ouvimos o Bruno Lavieri, que é economista da 4E Consultoria. Bruno, muito obrigado, uma boa tarde. Eu que agradeço, boa tarde.